Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje a gente vai falar sobre a proposta de solução do Enem. O que acontece? Eu quero fazer diferentes vídeos sobre o Enem, eu tenho aqui um roteirinho de curso até porque eu dei muito tempo à aula de redação, mas eu vi o programa da Jovem Pan com a Cíntia Chagas e... pois é, né? Ela faz diferentes críticas ao Enem, diz que o Enem é uma prova sem propósito e eu queria falar com vocês sobre o Enem, sobre a importância da proposta de solução e como é que ela funciona e o que você tem que fazer antes de propor uma solução. Cíntia Chagas vai falar que o Enem é uma prova artificial, que é uma prova pouco inteligente, que é uma prova que força determinadas ideologias. Então, vamos entender como é que o Enem surge. O Enem surgiu há um tempinho atrás como uma prova de avaliação do ensino médio. Começou com português e matemática e redação, e eram apenas alguns alunos que faziam a prova. A ideia era medir, com diferentes grupos de alunos, como estava o desenvolvimento do ensino médio. Como a provinha Brasil funciona. No governo Lula e no governo Dilma surgiu a ideia de fazer uma prova de vestibular que atendesse todas as universidades do Brasil. A maior parte das universidades aceitaram, algumas não aceitaram, e a grande sacada que tinha no Enem era a seguinte: eu, do Rio Grande do Norte, posso concorrer com as universidades do Sudeste, as pessoas do Sudeste podem concorrer com as universidades do Centro-Oeste, sem precisar me matricular, viajar e pagar diferentes inscrições de vestibular. Ao mesmo tempo, se teria então um panorama geral de como está o ensino e educação no final do ensino básico, com dados exuberantes, com dados, recheados de diferentes informações que iam desde a situação social do aluno, à pontuação desse aluno, ao desenvolvimento, ao índice de erro por questão, proporcionando não apenas uma compreensão do estado geográfico, do número de aprovação, mas também entender onde determinadas políticas públicas deveriam ser feitas dentro do programa de ensino médio do governo brasileiro. Ok. Quando houve essa mudança, o Enem se reestruturou. Ele passou a abordar todas as disciplinas e ele passou a receber, diferentes teóricos e diferentes pessoas pensando a prova. Uma das coisas que foi alterada foi a redação. A redação agora não era mais uma carta aberta, um artigo de opinião ou um gênero avulso. Foi proporcionado ao Enem criar um gênero que testasse ao máximo o aluno. E bons professores de redação sabem disso. Sabem porque quando você vai fazer a prova do Enem, você tem noção de que você tem que se apresentar, usar argumentação em um pleno texto dissertativo argumentativo, mas você não está lá dizendo se gosta ou não de alguma coisa. Sua função é discutir um problema e propor uma solução para aquele problema, um caminho, encaminhar uma solução. É o desenvolvimento intelectual do estudante que pensa a prova, pensa o problema, se relaciona e através dos contextos conteudísticos e de relação artística, social, cotidiana, consegue desenvolver e tecer argumentos próprios. Então, assim, para fazer o Enem, a pessoa tem que estudar muito. Quando a gente tem a divisão de categorias objetivas na prova do Enem, então, prova objetiva, questão objetiva 1, nível fácil, questão objetiva 2, nível intermediário, questão objetiva 3, nível complexo, o que há é questões que eu consigo resolver no meu cotidiano, questões que eu necessito de algum conteúdo explícito e questões que realmente eu preciso trabalhar essas questões, imitando o sistema lá dos Estados Unidos de prova e opção. No entanto, quando a gente vai para a redação, eles também tentam resgatar isso. Então, para o aluno que vai fazer uma prova e que vai precisar propor uma solução, ele precisa ter determinadas posturas que são hiper desenvolvidas e bem trabalhadas, mas que ele só consegue fazer isso se desde sempre ele é realmente
treinado, estudado e se tem acesso à educação regular. Veja só, se eu vou falar de racismo na prova do Enem, na redação, se eu só colocar minha argumentação simples, dar uma opinião ou outra, o que se prova é que esse aluno geralmente não tem êxito. No entanto, se ele consegue caminhar pelos diferentes conteúdos escolares, ele vai e volta na redação, encaminhando para a proposta de solução, para a proposta de intervenção dele, ele consegue abordar e se posicionar onde a pessoa que está avaliando vai dizer assim, opa, ele não só deu uma solução, ele sabe o que está falando. Há um peso na correção da prova do Enem. Exemplo, se cair racismo no Enem, não importa o recorte, cair racismo. Você não pode ser a favor do racismo. Não importa quem ou o que você pensa. E por que você não pode ser a favor do racismo? Porque racismo é crime, racismo é não apenas um crime, mas é oriundo de uma história de desastres e de atentados a um povo, e que você, em história, geografia, literatura, vivenciou através dos seus estudos. Então, na sua redação, você tem que saber, e é legal que saiba, sobre o apartheid, consiga trazer essa referência, que você conheça quem foi Martin Luther King, que você saiba o que foi a Ku Klux Klan, que você consiga falar sobre a escravidão do Brasil, que você consiga falar sobre o tráfico negreiro, que você saiba na biologia o que é darwinismo, para dizer que o ser humano é igual e que por isso ele não pode ser tratado diferente, não é admissível que alguém seja maltratado. Vocês entendem? Então, se eu consigo colocar isso na minha redação antes da minha solução, eu ganho um aspecto de autoridade porque prova que eu estudei, prova que eu tive educação regular. É isso que o Enem faz. Quer ver um outro exemplo? Vou falar de desastres ambientais. Rio+20, Revolução Industrial, impactos ambientais, os R's, né? Reciclagem, reutilizar, reuso. Por quê? Porque quando eu vou escrever meu texto, minha redação dissertativa argumentativa, eu preciso ter esse conhecimento. A prova do Enem, então, ela não é um artigo de opinião e ela não é uma carta aberta. Ela foi criada, alterada artificialmente mesmo. Não deixa de ser um texto dissertativo argumentativo que eu posso encontrar numa revista. Mas ela exige esse direcionamento do aluno, que ela é feita para responder uma questão. E ela foi feita para medir o conhecimento do aluno, não apenas em saber juntar conectivos, mas saber em discutir um assunto. Ele não quer saber se você é a favor ou contra, porque ninguém está lá para medir tua opinião. Ele quer saber como tu resolve, como você se coloca, o que você conhece do mundo para desenvolver essa discussão. Certo? E daí vai muita coisa. Por exemplo, deficientes. Olha o grau do aluno que vai dizer, os deficientes estão aí, a gente tem que... E daí o cara que sabe, que vai falar sobre Hitler ter matado deficientes, sobre as Paralimpíadas, sobre a Roma Antiga, sobre como Esparta lidava com os deficientes, sobre os artistas. Gente, é isso que faz com que a gente cresça. E não ache que o Enem exclui conhecimento cotidiano. Não, ele não faz isso. Vamos falar de suicídio? Caiu na prova do Enem suicídio. Se eu conseguir unir os enormes índices da era Vargas antes da reforma trabalhista da época e depois, certo? Como a carteira assinada melhorou a situação com as pessoas que se suicidavam em fábricas, junto com a discussão do 13 Reasons Why, que é a série da Netflix, né? 13 razões por quê. Maravilhoso, maravilhoso, porque você trouxe uma coisa da cultura pop do seu cotidiano e você trouxe um aspecto histórico para sua argumentação, e daí a pessoa sabe que você estudou, que você sabe como funciona, que você sabe argumentar. Quer falar de bullying? Usa a Turma da Mônica na prova, dá um exemplo, fala sobre Todo Mundo é o Cris, usa os exemplos das séries, não tem problema, desde que tenha uma articulação antes que mostre que você tem o conteúdo também. Por fim,
entendendo tudo isso que abrange, o que a prova do Enem quer quanto à solução é uma solução prática, uma solução direta, certo? Que vá dentro dos caminhos e das ferramentas. Exemplo, é importante que eu, enquanto aluno do Enem, né, aluno que estou tentando passar numa universidade federal, fazer medicina, fazer biologia, fazer letras, fazer português, fazer jornalismo, fazer engenharias, eu vou escolher lá e então eu tenho que saber quais são os ministérios, Ministério da Cultura, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, certo? O que é a Receita Federal, que é a Receita Federal que trabalha com impostos, como funcionam as secretarias, Secretaria da Fazenda, quais são as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, quais são os papéis dessas polícias, quais são os programas sociais que existem no Brasil e como eles funcionam de fato. Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, certo? Qual é realmente a função do poder público para eu poder sugerir uma intervenção, porque eu tenho que ter um intelecto sobre isso. Então, a partir desse momento, eu discuto a sociedade inteira, certo? Quais são os diferentes poderes, legislativo, executivo, judiciário, o que são políticas públicas, né? Conjuntos de programas desenvolvidos pelo Estado, qual é o papel da mídia, como é que a educação pode fazer, as instituições de ensino através de palestras, conscientização, ou a família através da formação. Seja o que for, o meu caminho inicial é conseguir me posicionar usando os meus conteúdos escolares em relação ao meu cotidiano, trazer, certo, noções de quem são os poderes e quem são as pessoas que vão poder utilizar. Então eu tenho que saber quem resolve, certo? E daí dizer como se resolve, certo? Então, você pode sugerir incentivos a investimentos em educação, programas de educação, intervenções a partir de instituições, sempre se embebedando, né, utilizando de órgãos que já existam, funções que já existam. Propõe investimento em pesquisa, porque pesquisa sempre é uma solução, certo? Parcerias públicos-privadas, atuação / punição de maneira mais efetiva, mobilização social, conscientização política social, mudanças na lei, criação de ONGs ou fiscalização de ONGs, projetos culturais e de interação social, movimentação. Tudo leva a gente a entender que eu preciso misturar, certo? Diferentes esferas sociais e dizer com clareza por que está acontecendo. Então, no meu texto de antemão, eu vou explicar isso através do meu conteúdo, mostrando que eu estudei, mostrando que eu tenho relações, que eu tenho um cotidiano também. Daí eu vou explicar e vou dar o encaminhamento de como se resolve, certo? A partir de quem resolve, dando nome aos bois. Acabou. Você conseguiu dar uma solução prática. Esse aluno que conseguiu fazer essa redação, ele entende pelo que está passando o país. Não importa o posicionamento partidário desse aluno. Ele tem consciência crítica, ele conseguiu se colocar. Ele tem uma formação. E o professor que preparou ele para chegar lá não é professor de cursinho apenas. Todos os professores recheiam e desenvolvem para que ele consiga ter essa discursividade. Então, sabe o que acontece? A Cíntia Chagas tá fazendo, né, o cursinho dela, faz o cursinho na balada, faz tudo, é bem legal, mas falta entender não apenas qual que é o propósito, mas entender qual a formação e o nível que a colega tem que dar para os professores. E respeitar que uma prova e diferentes e amplos intelectuais que estão ali envolvidos trabalhando não são mau caráteres. Eles têm noção, estudo, embasamento, interesse e intelecto para fazer a prova da melhor maneira possível. Porque pode até ter um mal intencionado, mas todos os professores universitários e professores de educação básica são maus intencionados. Como é que funciona? Muito obrigado, até a próxima, se inscreva no canal e eu vou fazer uma série aí só sobre redação do Enem para a gente entender passo a passo como funciona. Muito obrigado, tchau, tchau.